bem com vocês? Meu nome é Ludmila, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é terça-feira, dia 3/5 de 2022, mais precisamente de 12h11. Como eu já falei pra vocês aqui outras vezes, dia de terça é um dia que eu tenho aula online, então eu fico em casa mesmo, e eu só tenho aula pela manhã. Quarta-feira que é meu dia mais pesado, é o último dia de aulas, assim, entre aspas, né? Porque é o último dia da semana que eu tenho aula, né? Na quinta e na sexta, como eu falei pra vocês, eu não tenho. Na quinta eu deixei de ter, eu tinha antes. Até fico triste, assim, de pensar que, não só por ter deixado a disciplina, obviamente, mas por conta também daqui do canal, porque eu percebi pelas estatísticas, né, analisando assim, que o último vídeo que eu fiz de rotina de aulas presenciais, em que eu fui, né, a última vez que eu fui para uma aula prática, ou foi a penúltima vez que eu fui para uma aula prática, foi o vídeo que vocês mais gostaram de ver. Infelizmente eu não vou trazer mais isso para vocês, porque eu tive que sair da disciplina de tecnologia, como eu expliquei no último vídeo, que é o que vai sair hoje. Se você não for assistir, vai lá ver. Mas enfim, hoje é terça-feira, esse vídeo vai ser mais um vídeo de aulas presenciais, mas eu tô começando um dia antes, né? E não é de noite ainda, então não é a questão da minha arrumação, qual roupa eu vou e tal, mas é pra explicar pra vocês o que é que vai acontecer amanhã. Então, vocês sabem que eu tô pegando disciplinas mais voltadas assim pra área clínica, né? Enfim, de uma forma geral, que o nutricionista usa, mas que a gente pensa mais na clínica em si, em consultórios, enfim, que avaliação nutricional e normal 4. Na última semana, eu faltei com vocês de postar o vídeo por conta de demanda que estava muito alta, justamente por conta dessas duas disciplinas, né? Na verdade, assim, mais até normal 4, porque agora é o momento em que a gente começa a entrar nos ciclos de vida, né? Então, infância, adulto, idoso, adolescente, enfim. E anteriormente a gente estava indo mais tranquilo, né, para as aulas, porque a gente estava aprendendo todo o passo a passo de como é esse planejamento alimentar, no que é que a gente tem que ter foco nas ações, enfim, plano de cuidados. E em avaliação a gente estava aprendendo as etapas que devem compor uma avaliação do estado nutricional. Então, antropometria, a gente trabalha as técnicas, bioimpedância, que eu comentei com vocês, que também a gente teve contato com os equipamentos, tanto na bioimpedância quanto na antropometria, né, o adipômetro, aí aprendeu a fazer as dobras cutâneas, enfim. Outras etapas também, né, de consumo alimentar, anamnese, exames bioquímicos, a semiologia, né, para analisar essa parte do exame físico, os sinais. E agora a gente já aprendeu tudo isso, já viu o diagnóstico, como é que a gente fecha um diagnóstico para sintetizar tudo isso que a gente viu em cada uma dessas etapas. E agora a gente vai lidar mesmo com o ciclo de vida, né? Porque tem a especificidade de cada fase, né? Na criança é uma, no adolescente, no adulto, no idoso, enfim. E aí, gente, amanhã vai ser a nossa primeira avaliação com uma pessoa mesmo ali, porque a gente já teve a etapa do planejamento alimentar, de fazer um planejamento alimentar, foi a nossa primeira avaliação em normal 4, foi em dupla, e aí é como eu falei pra vocês, eu não consegui falar aqui como foi, nem nada do tipo, porque foi muito corrido, era em dupla, as reuniões que eu fiz com minha dupla eram extremamente extensas, era tipo sexta, sábado, domingo, e de passar assim o dia inteiro fazendo, sabe? E aí foi bastante complicado, foi nossa primeira experiência, enfim, mas foi tudo lido, assim, ela não deu no papel, não tá no AVA, mas peguei aqui o papel de avaliação nutricional só pra vocês terem ideia. Foi um caso que tinha tudo aqui, anamnese, enfim, exames bioquímicos, essas etapas todas que eu falei pra vocês. E aí a gente tinha que analisar, foi o caso de um adulto, né, uma mulher de 40 anos, enfim. E aí a gente tinha que analisar e fazer esse planejamento. Mas agora a gente não vai ter isso aqui pronto. É a gente que vai coletar esses dados. E aí vai ser amanhã, como eu tô falando pra vocês. Então vai uma criança voluntária pra gente poder fazer essa análise. Não sei se uma ou duas crianças, não sei como é que vai discorrer, porque a turma vai estar maior. São 5 pessoas normalmente na turma, eu acho que eu já falei pra vocês. Enquanto as 5 primeiras, né, parte, né, metade, são 10 no total. Enquanto 5
estão em avaliação, outras 5 estão em normal 4, mas amanhã vai reunir todo mundo para fazer essa avaliação. Então eu não sei como é que vai ser, ainda mais se for só uma criança, não sei como é que vai fazer assim, se todo mundo, se vai escolher alguém para poder fazer essa análise, né, coletar, essa análise não, desculpa gente, coletar esses dados, enfim, não sei como é que vai acontecer. Mas amanhã eu vou contar pra vocês, mas eu vim aqui pra contar pra vocês que isso vai acontecer amanhã, que tô bastante ansiosa e bastante nervosa, porque a gente fica ansiosa, assim, uma ansiedade boa, e dá uma empolgação, né, esse primeiro contato, enfim, mas ao mesmo tempo a gente fica nervoso, porque tem todas essas técnicas, enfim. Eu espero que seja muito legal, vou contar pra vocês amanhã, quando eu chegar em casa, como é que foi. Não acho que eu vou gravar justamente porque é uma outra pessoa, a gente tem que ter autorização. Normalmente eu já não gravo em aula, que dirá, né, nesse processo. E aí é isso, eu tô aqui, já tomei banho, já fiz o almoço e tô aqui na frente do computador pra poder... Deixa eu mostrar pra vocês. Tô aqui na frente do computador pra poder revisar tudo isso que eu tô falando pra vocês de crianças, porque a avaliação, ela puxa pra um lado quando a gente fala de uma fase da vida em específico, né? A gente tá aprendendo muito em geral, enfim, mas tem especificidades. Aí eu tô aqui vendo os slides de avaliação pra poder levar amanhã. Eu até fiz uma coisa aqui, deixa eu mostrar. Um caso assim que teve, mas não foi isso, porque isso aqui foi de gestante. Então eu acho que gestante e adulto, a gente não vai ter presencial, assim, uma pessoa, né? Só criança, idoso e adolescente. Aí aqui o que foi que eu fiz? Lembra, não sei se eu já mostrei pra vocês, eu tenho esse módulo, né, que a própria disciplina fez. E aí eu dividi em fases da vida, aí que tem tudo. Tem as curvas da criança e do adolescente, né? Então, tem a anamnese, tem as curvas, tem também quais são as fórmulas, enfim. E aí eu dividi semiologia, porque aí tem um quadrinho pra ó, tá vendo? O excesso de deficiência de vitamina B, de vitamina E. Aí tem fórmulas. Enfim, eu fiz essa divisão assim, pra poder, com esse negocinho, pra poder gravar pelo Instagram, porque meu celular preciso comprar urgentemente um cartão de memória. E aí, é como eu tava falando pra vocês, né? Eu separei por fase da vida, e tem algumas situações especiais. Aí, outra coisa que eu queria falar pra vocês, antes de só voltar amanhã, é o seguinte... amanhã vai ser lá na escola de nutrição, né? Mas a gente já tá numa fase da pandemia mais tranquila. No início, o planejamento da disciplina tinha sido pra gente receber voluntários lá mesmo na escola. Mas como tá mais tranquila, as professoras disseram ontem na aula teórica que vão analisar a possibilidade da gente ir para instituições, para unidade básica, hospital, enfim, para ver se tem essa possibilidade da gente trabalhar com... né, pessoas que estejam sendo atendidas por esses locais, por essas instituições, como era antes, né? Que antes da pandemia acontecer, era assim. Mas, enfim, aí eu vou atualizando você. Hoje é quinta-feira, são 8 horas agora em ponto. E, como vocês sabem, eu não tenho mais aula dia de quinta, né? Então eu vou tirar pra botar as coisas em dia. Eu tô aqui, ó, no computador, porque
que eu vou abrir o AVA que é o Moodle, né, de lá da UFBA, pra poder ver as coisas que tem, ver as coisas que tem pra fazer direitinho. E vou abrir também um guia alimentar para as crianças. Ontem eu falei pra vocês que ia, na verdade, né, foi só uma criança pra lá, pra prática da gente de tarde, que eu comentei com vocês ontem. Ontem eu fui terça, não me lembro. E realmente foi uma criança, foi super legal. Eu não fiquei com a parte de fazer a antropometria nem a semiologia dela. Eu fiquei mais com a parte que a gente dividiu assim a turma em duplas e ficou um trio. O trio ficou com a parte da antropometria, da semiologia, e as outras duas duplas, que me inclui aí, ficamos com a parte de anamnese e da aplicação do inquérito alimentar. E aí a gente fez com a avó dela. Foi bem legal, deu pra gente ter uma experiência assim do que é mesmo na prática, do que pode ser. E quando a gente recebe o caso, é tudo ali escrito, bonitinho, né? Eu até comentei isso ontem na sala. E na vida real, assim, não é mesmo essa parte, principalmente do inquérito, que foi o que eu fiquei responsável com minha dupla. Deu pra gente ver, né, que as coisas não são muito certinhas. Então, e eu não tô falando certinhas em termos da alimentação da pessoa, não. Eu tô falando de certinha em termos de quantidade. Porque aí a gente pensa que a gente vai fazer uma dieta, e aí a gente vai avaliar a dieta e a gente tem que calcular um por um a quantidade do alimento que ela fala que come, né, do indivíduo, que o indivíduo refere que come. Mas não é assim, né? A gente não sabe em quantidades certas para poder ter esse cálculo. Então, a gente vai avaliar. Então, a gente vai avaliar mais pelo lado qualitativo, mas vai haver o planejamento com cardápio e tudo mais. Mas, além disso, dessa vez a gente também vai ter uma orientação que a gente vai entregar a ela, que é uma orientação assim, eu até anotei aqui, ó. Eu levei aquilo tudo que eu falei pra vocês, e aí eu fiz aqui esses flashcards, né? Que aí a professora falou como é que a gente deveria construir essa orientação. Então, não usar as proibições, enaltecer já o que é já parte da alimentação dela, né, da criança. Explicar sempre por que é importante consumir água, por exemplo, consumir fibra, enfim. E aí a gente também, se for falar sobre quantidade, sempre tá referindo a quantidade que seja mais fácil, mais claro para a pessoa entender. Quando a gente fala uma porção, por exemplo, o que é uma porção, né? A gente não entende. Enfim, aí a gente vai fazer essa orientação que tem que entregar até hoje, mais tarde. Depois eu vou me reunir com minha dupla pra gente poder fazer o cardápio, fazer essa avaliação qualitativa. A professora disse que vai colocar alguns materiais pra gente ler sobre criança e tal, que a gente tem que associar com os aspectos fisiológicos que acontecem nessa fase da vida. Ela tinha 3 anos, a criança. Enfim, então tudo isso a gente tem que estar observando pra levar, porque semana que vem já é o seminário, né, a apresentação do caso. E aí eu acho que eu vou até tentar fazer hoje, com os valores que as meninas mandaram da antropometria, pra montar o diagnóstico, que a gente vai ter que fazer um mapa para a parte de avaliação, dando um diagnóstico final. E aí seguir com aquilo dali, com o que a gente coletou no inquérito. A gente fez o habitual, que é esse daqui, para o plano de cuidados e o próprio cardápio. Vai ser só uma equipe, né, digamos assim, que vai apresentar e demais. Eu acho que vai só participando, tipo, eu coloquei isso, não, nossa, é diferente naquilo e tal. E é isso, meu filho. Eu cheguei extremamente cansada ontem, meu Deus do céu. Nossa, ainda cheguei pra ter que terminar de fazer relatório. Eu ainda tava com dor de cabeça. Aí a gente botou até, né, no caso eu, minha mãe e minha irmã, a gente até botou na televisão pra assistir uma série, Suits. Já ouviram? Já assistiram? Que é bem legal, mas eu tava muito morta de sono. Então eu capotei aqui e nem vi nada. E é isso, vou fazer isso agora de manhã e aí vou atualizando vocês, tá? Tô aqui com minhas frutinhas. Eu vou tomar café. Meu suquinho. Não tô tomando café agora, tô tomando suco porque eu tô com dor de cabeça ainda. E é isso. Eu volto qualquer hora dessa aí pra avisar vocês o que é que eu tô fazendo.